Capítulo 152 Ataque de Fúria. Agora, na Cidade Divina. Já era noite e Anshiu, Zhaotian e os outros falavam ininterruptamente, como se cada um quisesse ter razão. Contudo, no meio daquela discussão, a voz de Gold soou na mente de Zhaotian. Moleque, vamos embora daqui, agora. Gold ordenou com uma voz que carregava uma grande tristeza. Imediatamente, sentindo que Gold não estava nem um pouco paciente ou disposto a conversar, Zhaotian ficou sério e parou de falar. Vendo a mudança repentina em Zhaotian, todos olharam para ele com expressões preocupadas e perguntaram: o que foi? Aconteceu alguma coisa? A fim de evitar uma delonga, Zhaotian respondeu: nada, não aconteceu nada. Eu apenas me lembrei de algo que eu tenho que fazer com uma certa urgência. Swoosh! Assim que terminou de dizer aquilo, Zhaotian executou a estrela veloz e saiu de perto dos outros. Enquanto Zhaotian saía em disparada, todos ficaram com expressões confusas, sem entender nada do que tinha acabado de acontecer. Para onde ele foi? Jarrah perguntou para Jins. Eu não sei. Você sabe se algo? Jins respondeu Jarrah e perguntou para Ye Yang. Ele não me disse nada. Eu também fui pego de surpresa. Ye Yang respondeu. Aqin olhou para Anshiu e perguntou: mestre, tem alguma coisa de errado? Eu devo segui-lo? Antes que Anshiu respondesse, Hattori, que parecia ser o único que tinha entendido um pouco sobre o ocorrido, falou: Aqin. Deixe-o. Pela expressão dele. Ele precisa ficar sozinho. Enquanto isso, Zhaotian estava correndo o mais rápido que podia. Ele queria ter algo a dizer para Gold, mas ele julgou que se afastar da Cidade Divina e ficar calado seriam as melhores coisas a se fazer. Essa foi a primeira vez que Zhaotian sentiu aquele tipo de sentimento na voz de Gold, por isso, ele não pôde deixar de sentir um misto de complacência e medo. Zhaotian corria rápido, mas para Gold, que queria sair rápido da Cidade Divina, Zhaotian era lento demais. Por causa disso, Gold perdeu a paciência. Clap! Com um estalar de dedos, Gold e Zhaotian desapareceram instantaneamente e reapareceram no ar, acima do centro do Mar dos Monstros. Tibum! Após aparecer naquele lugar, Zhaotian caiu na água e ficou rodeado pelas águas que desapareciam no horizonte. Antes que Zhaotian se localizasse, Gold se materializou acima dele e disparou para o céu. Lá no alto, longe do alcance da visão de Zhaotian, Gold estava flutuando parado, com os olhos fechados e as mãos na cabeça, agarrando os seus cabelos. Até hoje. Mesmo depois de tanto tempo. Os fantasmas do passado me atormentam. Gold murmurou enquanto bufava de raiva. Depois daqueles murmúrios, Gold mudou a sua expressão facial, que ficou repleta de fúria, e falou: eu só queria viver em paz. Depois de dizer aquilo, Gold contraiu o seu corpo e extravasou toda a sua ira. Bom! Depois de dar um grito furioso e aterrorizante, Gold abriu os braços e num ataque de ira, liberou uma imensa quantidade de poder. Após uma estrondosa explosão que fez a terra e o céu tremerem, a energia dourada liberada por Gold, preencheu o céu do continente Caos e fez a noite virar dia. Isso mesmo, a energia que Gold liberou era tão forte que, se assemelhava ao sol do meio-dia. Às vistas de Zhaotian, aquela explosão de energia era um tanto quanto bela. Ver tamanho poder em ação, era algo de encher os olhos. Contudo, aquela explosão de energia não era feita apenas de beleza, ela também carregava um grande poder destrutivo. Propositalmente, para evitar danos colaterais, Gold controlou e direcionou a maior parte da sua liberação de poder. Porém, isso não quer dizer que não havia nenhuma energia residual. Bom! A energia residual que desceu, atingiu a água e a jogou para cima. Zhaotian, que estava justamente no meio da água, também foi arremessado a uns 30 metros de altura.
Longe dali, na cidade divina, Yanxiu, Atori e Raya, puderam ver e sentir Gold extravasando a sua raiva. Além da luz que clareava a noite, eles puderam ver claramente que haviam rachaduras no próprio espaço. Era como se o espaço acima de todos o continente Caos estivesse repleto de rachaduras e prestes a entrar em colapso. Revisor, isso aí fode o planeta inteiro, mas não toca nos meus chafarizes. Mestre? O que diabos foi isso? Alarmado, Akin olhou para Yanxiu e perguntou. Sigam-me. Seja lá quem for o responsável por isso. Nós temos que pará-lo. Yanxiu respondeu num tom assustado. Vamos. Atori e Raya responderam em coro. Amigos. Foi um prazer lutar ao lado de vocês. Swoosh. Yanxiu falou em tom de despedida, antes de disparar para a localização de Gold. Swoosh. 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 Atori, Akin e Raya, seguiram o seu mestre. Enquanto Yanxiu e os outros ainda estavam um pouco longe dele, Gold sentiu as suas aproximações e murmurou, caiam fora. Swoosh. Bang. Instantaneamente, Gold apareceu na frente do Akin sem dizer nenhuma única palavra, ou sem sequer deixá-lo ver o seu rosto. Gold deu um forte tapa com as costas da mão, na face dele. Crack! Sem ter nenhuma chance de reação, Akin sentiu alguns ossos da sua face se quebrando enquanto o seu rosto ficava desfigurado e ele era arremessado para muito longe dali. Swing! Boom! Agora, sem sequer se dar ao trabalho de se aproximar, Gold atacou Raya com um feixe de luz que após atingir o abdômen dela e explodir, a fez cuspir uma grande quantidade de sangue e a lançou para bem longe dali. Baaaaauu! Atori, também não conseguiu sequer ver a silhueta de Gold, pois antes que ele pudesse sequer pensar que seria atacado, um grande raio dourado cortou o céu e o atingiu em cheio. Após ser atingido em cheio, Atori voou pelos ares, praticamente inconsciente. Yanxiu, que num piscar de olhos, viu 3 dos seus generais serem abatidos como se fossem moscas, imediatamente invocou uma imensa quantidade de água e se preparou para atacar, ou se fosse necessário, se defender. Toda a água se transformou em gelo e depois, se transformou em milhares de espadas que giravam em torno de Yanxiu e fatiariam qualquer coisa que se aproximasse. Swoosh! Novamente, a aproximação de Gold foi instantânea. Antes que Yanxiu sequer piscasse os olhos, ele já estava perto dele. Yanxiu pôde sentir uma aterrorizante presença e assim que pôde localizá-la, ele comandou as milhares de espadas de gelo para um ataque. Swoosh! Assim que aquela vasta quantidade de incontáveis espadas de gelo avançarão, elas simplesmente desaparecerão, como se nunca tivessem existido. Tap. Imediatamente, após ver o seu ataque desaparecer no espaço, Yanxiu arregalou os olhos, antes de sentir alguém segurar o seu pescoço e jogá-lo para longe. Tudo aconteceu muito rápido e num lapso de segundos, 4 figuras voavam pelos ares. Yanxiu, Akin, Raya e Atori, eram esses 4 objetos. Boom! Cada um dos 4, depois de cortar o céu numa velocidade extrema, atingiram as margens do Mar dos Monstros. Cada uma das aterrissagens provocou uma forte explosão e atordoou a pessoa que atingiu o solo. Depois de se livrar de Yanxiu e os outros, Gold voltou para o céu acima do centro do Mar dos Monstros e, após olhar para baixo, disparou nessa direção. Boom! Lá embaixo, Zhao Tian, que ainda estava se recuperando do primeiro ataque de fúria de Gold, viu uma faixa dourada disparar para baixo, antes que ele novamente fosse lançado para cima junto com outra grande quantidade de água. Enquanto um imenso buraco, literalmente se formava no mar, Gold chegou às profundezas do Mar dos Monstros. Lá embaixo, antes que a água preenchesse aquele grande espaço vazio, Gold gritou, Moira! Aqui é o centro de tudo. Se existe um lugar para onde o último resquício da sua consciência possa ter ido, esse lugar é aqui. Bang! Shua!
Enquanto Gold ainda gritava, as águas que foram lançadas para cima desceram e preencheram o buraco novamente. Blulululululululu. Zhao Tian desceu junto com as águas e afundou nelas enquanto chacoalhava e quase se afogava. Moira! Apareça! Gold gritou no fundo do mar dos monstros enquanto se preparava para soltar uma nova onda de fúria. Uaaaaaaaa! Uf! 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 Zhao Tian finalmente conseguiu colocar a cabeça para fora da água e respirar. Contudo, enquanto ele tentava reabastecer os seus pulmões, ele olhou para baixo e viu que havia um intenso brilho dourado abaixo dele. Essa não. O que deu nele? Zhao Tian disse apavorado, pois se Gold fizesse aquilo ali, ele com certeza não sobreviveria. Gold estava completamente fora de si. Se alguém pudesse ver a expressão dele, certamente diria que ele não estava normal. Ele realmente estava tão furioso que estava prestes a fazer uma coisa impensada. Gold! Se acalme. Por favor, pare com isso. De repente, antes que Gold liberasse a sua ira, uma doce voz feminina soou nos ouvidos dele enquanto ele sentia um leve e familiar toque no seu rosto. Me desculpe. Me perdoe. Moira? Eu não devia ter me ausentado, Gold falou num tom de tristeza enquanto sentia aquele toque no seu rosto e controlava, aos poucos, a sua raiva. Gold. Eu nunca te culpei. Na verdade, eu estava feliz, pois depois de tudo o que você passou, você finalmente encontrou a felicidade que você sempre mereceu. Ninguém, nem mesmo eu, poderia te privar de tal coisa. Moira falou num tom consolador. Ainda de olhos fechados, Gold segurou a mão que tocava o seu rosto e respondeu, eu tentei me desligar de tudo, mas isso foi ao custo das vidas de vocês. Se eu estivesse aqui. Pare. Moira falou, antes de continuar, todos nós concordamos em deixá-lo partir e nunca procurá-lo. A culpa nunca foi sua. Moira. Essa felicidade que você falou, durou apenas 19 anos. Agora, toda a felicidade se transformou em ódio. Gold respondeu. Gold. Abra os olhos, por favor. Eu sei que não há apenas ódio dentro de você. Moira falou enquanto deslizava a sua mão pela face de Gold. Lentamente, Gold abriu os olhos e viu a imagem de uma, familiar, mas estonteante, beleza na sua frente. Moira era a dona de um corpo esbelto, com curvas insinuantes e atrativas, possuía um conjunto de lindos cabelos e olhos platinados, que transmitiam um ar de misteriosidade, frieza e sedução, tinha uma pele branca, lisa e incapaz de ter qualquer imperfeição, os lábios dela eram rosados e carnudos, fazendo com que qualquer um que olhasse para eles sentisse vontade de beijá-los. Ela usava uma espécie de armadura leve branca, feminina, que valorizava cada uma das suas curvas, em volta dela, gotas de água dançavam como se fossem pequenos espíritos de água. Agora sim. Eu disse que o ódio ainda não dominou esse olhar. Moira falou enquanto olhava nos olhos de Gold. Sem dizer nada, Gold apertou a mão da Moira e a olhou nos olhos. Gold. Você nunca me enganará. Eu reconheço esse olhar. Você pode tentar se enganar, mas os seus olhos não mentem. Você reencontrou a esperança. Moira falou enquanto segurava a outra mão de Gold. Moira. Eu nunca consegui esconder nada de você. Isso sempre me assustou. Gold falou enquanto esboçava uma coisa parecida com um sorriso. Isso é porque eu conheço o seu coração. Nós compartilhamos um longo tempo, juntos. Então, como eu poderia não conhecê-lo? Moira respondeu. Você sabe que eu sempre te amei. Gold falou num tom emocionado. Eu sei, mas você a amava mais. Moira respondeu, antes de olhar para cima e ver o desesperado Zhao Tian que lutava contra a força do mar. Quem é aquele garoto? Moira perguntou. Gold olhou para cima e respondeu, é um moleque que eu conheci. Entendo.
Eu não sei como tudo terminou, mas já que ele é motivo da sua esperança, eu tenho que agradecê-lo. Moira respondeu enquanto sondava Zaltian. De repente, o olhar da Moira deu uma leve ondulada, como se ela tivesse percebido alguma coisa e Gold prontamente falou, sim, o velho bombado também apostou nele. Por um instante, Moira ficou atordoada com o que tinha escutado. Depois, ela sorriu, fechou os olhos, abraçou Gold e o beijou. Gold retribuiu o gesto e o beijo durou um longo tempo. Aquele beijo parecia ser uma espécie de despedida, foi por isso que Gold aproveitou cada segundo dele. Finalmente, depois de um longo e amoroso beijo, Moira afastou os seus lábios e falou, Gold. Aconteça o que acontecer, lembre-se. Você nunca foi o culpado. Sempre haverão pessoas que o amarão e o odiarão. Isso faz parte da natureza de todos os seres vivos. Assim que a voz da Moira caiu, Gold fechou os olhos e acenou com a cabeça, como se estivesse concordando e se despedindo ao mesmo tempo. Depois, ele falou, Moira. Foi um prazer revê-la. Moira olhou para cima e respondeu, eu sempre estarei ao seu lado. Mesmo que não possamos mais nos encontrar, uma parte de mim sempre estará junto a uma parte sua. Assim que terminou de dizer aquilo, Moira soltou Gold e disparou na direção de Zaltian. Só não vá ser muito carinhosa. Esse moleque não deve ganhar as coisas de mão beijada. Gold falou enquanto sorria. Eu sei. Isso nunca foi o seu estilo. Moira respondeu enquanto olhava para Gold e sorria. Droga. Gold, o que diabos aconteceu com você? Na superfície do Mar dos Monstros, Zaltian lutava contra as ondas e um inevitável afogamento. Contudo, a situação dele ficou ainda mais crítica quando ele olhou para baixo e percebeu uma figura platinada estava indo na sua direção. Caralho! Que porra é essa? Agora fodeu de vez. Zaltian xingou enquanto observava impotentemente a chegada da figura. Bang! Zaltian tentou encolher o corpo para absorver o impacto daquela investida, porém, mesmo assim, ele levou um duro golpe no tronco e foi lançado para cima. Depois da pancada, Zaltian perdeu o controle dos seus sentidos e flutuou enquanto ficava preso no seu domínio espiritual. O que aconteceu? Eu morri? Zaltian tentou sair do seu domínio espiritual, mas todos os seus esforços eram inúteis. Isso o levou a considerar a hipótese de ter morrido. Pivete! Você ousa entrar no meu domínio? Eu vou te matar. De repente, uma voz furiosa e sombria soou no domínio espiritual de Zaltian enquanto uma grande quantidade de energia espiritual azul começava a tomar forma. Não? Não fui eu. Foi o Gold. Foi ele que me trouxe para cá. Imediatamente, Zaltian balançou os braços e tentou argumentar, jogando toda a culpa em Gold. Enquanto Zaltian argumentava, Moira apareceu no domínio espiritual dele, estampou uma expressão maligna e respondeu, Gold. Nunca diga esse nome na minha presença. Por causa disso, você morrerá. Ao cair da voz dela, Moira lançou a sua energia espiritual sobre Zaltian, que ficou completamente cercado. Ah! Mas não vai mesmo. Você é muito bonita, mas infelizmente, eu terei que amassar esse seu rostinho lindo. Zaltian respondeu num tom desafiador. Ha 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 ha. Já que é assim, eu te caparei primeiro. Moira respondeu enquanto dava uma risada sinistra. Fique longe do meu pau. Zaltian gritou enquanto protegia o seu saco, fazia uma cara feia e expandia as suas duas energias espirituais para atacar Moira.